Então, gente, amar o próximo como a si mesmo, né? É isso que está faltando no mundo. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Tá uma loucura, tá muito difícil, né? Amor. Tem que ter amor das pessoas e respeito. Só isso. Gentileza, não tem mais, né? Tá faltando gentileza mesmo. Menina, você não vê no Facebook? Que absurdo. Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, não respeita a opinião dos outros. Não, agora todo mundo muito agressivo, muito dono da razão, né? É triste. Bom, então aproveita, Su, e faz a nossa prece de encerramento. Tá, vou fazer. Amado mestre, queridos irmãos espirituais, primeiramente fora Temer, eu quero agradecer esta noite de bênção, quero agradecer por essa reunião fraterna de hoje e que a gente esteja juntos aqui na próxima semana. Que assim seja. Aproveitando, Senhor, nesse momento de prece, quero agradecer por finalmente nos vermos livres daqueles petralhas que por tantos anos assaltaram a nossa pátria. Muita luz, que assim seja. Não se esquecendo, ó mestre, que a justiça do homem é falha, mas a divina é implacável. E esses coxinhas hão de pagar por terem dado um golpe na democracia. Hashtag não vai ter golpe. Assim seja. Golpe na democracia, queridos benfeitores. Foi a ditadura esquerdopata que nos levou à maior crise econômica da história deste país. Hashtag tchau, querida. Hashtag fora PT. Que assim seja. Crise essa, Jesus querido, turbinada convenientemente pelo mercado financeiro e por grandes empresários para acabar de vez com tudo. Assim seja. Engraçado, Pai Celestial, virem falar em grandes empresários, quando na verdade foram as grandes empreiteiras que se beneficiaram com essa propinocracia que vem sendo desvendada graças a Lava Jato. Lava Jato, Jesus querido, que parece mirar num só partido, que tem um caráter midiático sob essa influência dessa mídia podre. A nossa essa mídia bandeira golpista. jamais será vermelha. Não a nossa vai ter bandeira golpe, jamais vai ter será luta. vermelha. Não vai A ter nossa golpe, bandeira jamais será vermelha. Que o Senhor possa nos ensinar a amar, Pai, até quando discordamos. Que possamos nos posicionar com equilíbrio nas discussões políticas, sem nos omitir. Mas realmente interessados nos debates produtivos. E não atacar as pessoas que pensam diferente da gente. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Quero que você me desculpe, eu sou uma pessoa horrível mesmo, eu me exaltei. Não. Horrível sou eu sou uma desequilibrada. Eu tinha que ter mantido o controle. Não, mas eu sou muito pior do que você, eu não tenho limite, minha filha. Não. Pior do que você não é, não, querida. Eu Sou você é criança, péssima. eu maltrato animal. Você agora vai querer me dizer que você é pior do que eu? Pelo amor de Deus, né? Não, Você tá você dizendo não que eu fez sou metade do que eu fiz. Mas você pode saber que eu não fiz metade do que você fez. Você me conhece, tá dentro de mim? E você me conhece? Ah. Minha filha, vai se tratar. Ah, mas trata você, eu sou Não, grosseira, cara, eu sou ruim eu sou pra estúpida, caramba. quando você era ser ruim, eu sou ruim. Caraca, você quer ver que eu sou ruim? Eu Você quer ver que eu sou ruim? Eu sou muito ruim. Cara, joga isso na sua cara agora. Eu sou ruim. Olá pessoal, hoje nós entraremos em um novo tema. Nós iremos trabalhar com atendimento aos espíritos que sofrem. Anteriormente, nós trabalhamos com como é o trabalho de um dialogador, de um psicoterapeuta espiritual. Aí falamos como deve ser a postura, as recomendações necessárias, como ele deve proceder, o acolhimento, e falamos também das etapas no último encontro. E hoje nós vamos falar sobre atendimento aos espíritos sofredores. Se nós estamos trabalhando com o diálogo dos dois planos, né, e tentando ajudar aqueles que buscam aliviar algo que o estão incomodando, perturbando, então o elemento principal é o espírito que vem para ser aliviado nas suas dificuldades. Se ele procura ou é encaminhado através de equipes socorristas a uma reunião mediúnica, é que esse espírito, com certeza, se é numa reunião para desobsessão, ele sofre. Então nós vamos nos atentar a essa questão, sofrimento. Esse sofrimento, quando a gente diz assim, acolhimento aos espíritos que sofrem, parece que a gente fica assim restringindo que seja algum espírito que está sendo perseguido, que está sendo maltratado, que realmente acontece isso lá na reunião mediúnica. Espíritos sofredores, que não têm noção que desencarnaram,
que estão em estado de perturbação e são levados para a reunião mediúnica para serem esclarecidos, porque eles estão sentindo dores, fome, sofrimentos que na carne eles tinham. Então, eles ficam em estado de perturbação e há necessidade de ser levado para ser orientado, para dizer, olha, a princípio, acho que já está bem claro, nós já falamos anteriormente, não é para dizer, você morreu, você agora pertence ao plano espiritual, em hipótese alguma, isso é falta de caridade. É ver como ele está, tentar tranquilizá-lo, acolhê-lo, e para depois ser encaminhado para algum esclarecimento sobre o estado em que ele se encontra, que é um estado espiritual. Então, não é só aqueles que sofrem porque sofreram acidente, estão sentindo dores, aqueles que estão perseguidos, sofrem, não só os que são perseguidos, mas principalmente os perseguidores também, porque se eles se encontram cobrando algo que alguém os deve, ele não está em paz, ele está em estado de perturbação, ele precisa também ser acolhido e esclarecido. Esse é o ponto em que toda reunião mediúnica, todo doutrinador, a equipe toda tem que ter essa consciência. Lá não existe um culpado e um inocente. Quem hoje se sente vítima é porque magoou alguém também. Então o outro também está cheio de razões para poder achar que está buscando uma justiça. Então a postura de um grupo sério, um grupo caridoso, equilibrado, é buscar acolher todos que eles chegam. Não há nenhuma relevância em você buscar saber se o espírito que persegue ele é culpado, você está errado. Isso não é relevante. Os verdadeiros trabalhadores do Cristo, eles buscam o quê? Eles buscam fazer a caridade. E me veio aqui na mente, porque está bem fresquinha a última mensagem agora do encerramento da Semana Espírita, em que o Cristo, 99 ovelhas, quando Bezerra sabiamente falou, estão sendo salvas, ele vai atrás da última ovelha que está lá perdida. O Cristo não desiste de nós, é isso. O Cristo não desiste de nós. Se o Cristo, que é todo poder, todo equilíbrio, que ele está num patamar de superioridade e de evolução, ele abaixa, ele vem até nós através dos seus mensageiros, e ele também, quando esteve aqui na Terra, para nos ajudar. Por que esse pensamento de tem que expulsar tal espírito que está aqui, tem que tirar, vai levar? Eles muitas vezes realmente são contidos quando chegam com o propósito de bagunçar e de desequilibrar a reunião. Mas todos que chegam é com a permissão da equipe espiritual, que com certeza organizou a reunião, e eles sofrem sim. O sofrimento deles é que tem que ser aliviado, com esclarecimento, com acolher, com ajudar. Ele busca aquele grupo, porque com certeza o grupo tem algo a lhes dar. Então há uma carência, porque há uma diversidade, muitos estão precisando ser ajudados. Por conta dessa quarentena, do Covid, as casas espíritas se encontram fechadas por cuidados, precauções, mas o plano espiritual em nenhum momento entrou em quarentena. Lá existem nos centros grupos acolhendo aqueles recém-desencarnados e aqueles em estado de perturbação. Porque a demanda, a carência de ser ajudado é muito grande. E nem todos, é um ponto importante, no material chama atenção, nem todos os espíritos necessitados vão se manifestar mediunicamente. Não é que tem que dar uma comunicação, é um acolhimento da energia, é um grupo, ajudar de alguma forma, com nossas vibrações, nossas preces vão envolvendo, eles estão no meio de uma escuridão. Aí você chega com uma luz, que é uma luz da oração, dos bons pensamentos, dos bons desejos de ajudar. Aí quando você aproxima, eles são ajudados. Imagine nós nos perdermos
e encontrarmos uma caverna e ficar lá acolhidinho, tremendo, morrendo de medo ali no escuro, sem saber o que eu vou fazer, eu vou achar saída, e chegar alguém com uma lâmpada e nos ajudar e nos acolher sem precisar dar muita explicação. Primeiro socorre aquele que estava lá perdido, depois dá os primeiros atendimentos e vai saber direitinho os detalhes, porque ele foi ser encontrado naquele local. Mas o primeiro ponto é acolher e ajudar. E sempre ouvir aquilo que eles têm para dizer, que nós já também pontuamos, mas nunca é demais falar, que para eles é uma catarse. Catarse é quando você vomita tudo que sente, coloca para fora, fala, ou com ódio, eu quero vingança, ou com dor, me ajude, eu sinto dor. É uma catarse. Ele vomita, e como o dialogador tem que ter essa postura de psicoterapeuta, então ele vai buscar o quê? Ele vai pontuar, fazer as intervenções devidas e dizer: se acalme, meu irmão, você já não está mais só, você vai ser ajudado, você já está sendo ajudado. E o principal, falar com sentimento, falar aquilo que seu peito transborda, falar com emoção do coração, e falar e desejar que aquele ser esteja melhor, e pedir com muita fé para que a equipe espiritual ajude aquela entidade. Então a gente tem que ter muito cuidado ao acolher. É recomendado disciplina e tempo. Disciplina para não virar um descontrole, o médium não ajudar, o dialogador também tentar ficar mostrando conhecimento, como nós já citamos anteriormente, e sim buscar ter tempo para atender mais irmãos que buscam aquela ajuda. Atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos espíritas é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica, mas o médium psicofônico e o dialogador se destacam no contexto do atendimento. Nós até já falávamos isso anteriormente, sobre o médium psicofônico, porque ele tem que contribuir, ele tem que trabalhar com essa parceria com o dialogador, porque ele tem que deixar o dialogador fazer as intervenções, porque tem médium que fala, porque o espírito utiliza da voz dele, e ele não deixa campo. Então o médium equilibrado, o médium que tem controle do seu corpo, ele vai sentir necessidade, porque a mente dele está no comando de tudo. Ele empresta a voz, mas a mente está sobre o comando, sim. Aí ele busca: Carla, é difícil, é muito difícil, vem assim uma enxurrada de coisas que eu tenho que falar, as emoções são muito grandes e intensas mesmo. Mas ele é o proprietário do seu corpo físico. Ele é quem tem que dominar. Ele tem que se exercitar e policiar para controlar a situação. Porque ele não pode se transformar num joguete para que aquele irmão que muitas vezes está querendo falar muito, não é só porque ele está sofrendo, não. Ele pode estar sendo orientado, que nós sabemos como tem uma organização do bem, espíritos amigos e equilibrados, tem uma organização que quer bagunçar com aquele grupo. E ali na lista está o nome de X pessoas a serem atendidas. E tem uma pessoa ali, naquela lista, que a equipe das trevas não quer que seja ajudada. Então não quer que chegue naquele nome. Aí ele quer tomar conta da reunião para que a reunião não atinja o propósito de ajudar a todos quanto ali foram buscar ajuda. Então tem que ter muito cuidado e muita parceria entre o dialogador e o médium de psicofonia, que é aquele que fala, que manifesta o sofrimento. É difícil, mas nós sabemos que tudo a gente adquire, conquista com exercício, com a busca de fazer um bom relaxamento antes de ir para uma reunião mediúnica. Os médiuns têm por obrigação desacelerar, buscar vincular as forças do bem, pedir humildemente aos espíritos protetores daquele grupo, ao mentor da casa: me ajude a ser útil no trabalho, a contribuir para que aquele trabalho seja bem sucedido.
Então é um trabalho muito de parceria mesmo entre os dois. De forma brilhante e ao mesmo tempo simples, o amigo espiritual José Xavier nos ensina como atender espíritos que sofrem por meio da mensagem incluída no livro Instruções Psicofônicas. Eu estou me referindo à página 188, que tem uma citação, que ele vai falar da nossa boa vontade, que é um dos principais pontos, é estar lá com boa vontade, não estar lá só por estar mecanicamente. Ele vai dizer que os irmãos estão muito escravizados, aqueles que se apresentam por recordações do passado. Eles estão muito fixados com uma ideia de sofrimento, de dor, que nós já trabalhamos também sobre a monoideia, que é uma ideia fixa, aquela ideia repetitiva, se sofreu um acidente, aquele acidente repetindo, se foi suicídio, se foi morte de tiro, se foi doença que sentia muita dor. Então, o trabalho é um trabalho de tirar aquela criatura daquela ideia fixa, daquele sentimento que está dominando o seu psiquismo. Ele está tão dominado, ou até por uma vingança. Como assim? Ela era uma pessoa de minha confiança e me traiu? Eu não aceito, porque eu me dei para aquela pessoa, eu me doei, e eu chego em casa, encontro ela com meu melhor amigo. Então tá aquela ideia repetitiva, ela me traiu, e ele para no tempo e no espaço e não evolui, não busca ser ajudado para ser levado para uma colônia espiritual, ele não busca ser esclarecido, ele não busca ser levado para um hospital, N situações que podem ajudá-lo, mas a monoideia, eu morri de acidente de carro, eu vi o pneu passando sobre mim, ou então o carro virou, ou então alguém me atirou, e o espírito, esse sofrimento, é isso, é essa ideia repetitiva que fica dominando. Sabe uma pessoa que tem assim um momento de estresse profundo, que é assaltado e que o ladrão encosta uma arma na cabeça e ele fica com aquela... Depois que passa, ele ainda sente o cano do revólver na cabeça e fica assombrado, medroso. Aqui, entre nós. Uma coisa que aconteceu várias outras e que a gente consegue passar por outros momentos e tentar superar. Fica ainda aquele trauma em algumas pessoas. Agora imagine você perder a sua vida material, porque nós não somos só matéria, eu falo vida material, que é a vida circunstante, com uma coisa que nos tirou de conviver com pessoas que a gente amava, com familiares, e a gente se vê sozinho, gritando e ninguém para ajudar. É realmente complicado, porque nós encarnados, quando passamos por um trauma, e mesmo com pessoas próximas nos acolhendo, nos ajudando, fazendo uma catarse toda hora, foi um momento muito difícil, aquele revólver, aquele ladrão, eu não consigo superar, e tem alguém te escutando aqui, quando a gente passa, e a gente tem dificuldade às vezes. Ou um carro que você sofre um acidente e outras pessoas desencarnam ao seu lado e você vê o sofrimento, a gente às vezes não consegue mais entrar no carro de primeira, ou pegar um carro para dirigir porque a gente estava no volante. Agora imagina alguém que desencarna e quer falar e ninguém escuta, e chega junto às pessoas não percebem, porque nem todos têm a mediunidade ostensiva, e ele não entende que morreu. Gente, me ajuda, me escuta, porque nunca acreditou que depois que saísse dessa vida ia conseguir ainda falar, externar sentimentos, porque vivia achando que é só matéria, que é só isso aqui, que nós não somos seres espirituais. Na cabeça de uma pessoa que não entende esse processo, é só a carne. Morreu, apagou, desligou, apagou as luzes. Então é um trabalho de acolhimento e de caridade muito grande, quando um grupo está realmente com o intuito de ajudar e de contribuir com aquele irmão. Há espíritos sofredores que demonstram manter fortes vinculações às sensações do plano físico. É o que nós falávamos há pouco, quanto mais ligação às coisas da carne, mais dificuldade tem para desligar. Devido à vida que tiveram, as pessoas que amaram, as doenças que padeciam. Alguns desses espíritos podem apresentar ideias fixas, foi o que nós falamos, criando ideoplastias. Ideoplastia, ideia materializada.
a ideia e o pensamento é tão forte que ele materializa. Então eles criam ideoplastias que prolongam ou agravam o estado de sofrimento, fazendo-os abstrair a realidade em que se encontram. Eles não conseguem nem ver que tem mãos estendidas querendo ajudá-lo, porque a ideia fixa e a ideoplastia está tão materialmente falando para ele que é uma realidade. É comum encontrar em tais espíritos mutilações, deformidades perispirituais em razão do monodeísmo, que é uma só ideia. Monodeísmo. Ele está tão com aquela ideia fixa que ele não consegue recuperar o perispírito dele. Se ele perder uma mão, se ele foi mutilado em alguma parte do corpo, ele está tão acreditando naquilo que ele não consegue recuperar o seu estado de equilíbrio, porque ele está muito impregnado por aquelas impressões. É recomendável a leitura de Os Mensageiros, que é um livro de André Luiz, onde fala em detalhes sobre isso. Quem tiver oportunidade de ler este livro, ele vai ter muitos exemplos de caso no livro Os Mensageiros. Então, o que vai acontecer com todos esses trabalhadores da mediunidade é que eles devem estar sempre buscando harmonia entre eles. Porque o que vai contribuir para o êxito de um trabalho mediúnico é os membros estarem trabalhando dentro de uma verdade e não de um teatro. Então, se eles são realmente unidos entre eles, equilibrados, eles vão estar sempre se ligando às forças do bem, vão estar sendo bem assistidos. Porque quando a espiritualidade é negativa, os irmãozinhos ainda sem entendimento, querem, como falei há pouco, destruir um grupo, primeiro eles fomentam entre os encarnados, os membros, a discórdia, a maledicência, a impaciência. Então isso tudo para que na hora do trabalho, de socorro, o equilíbrio do grupo esteja, e aí eles tomam conta. Então é muita vigilância que a gente tem que ter, muito cuidado, porque senão a gente se torna hipócrita. Nós vamos falar de amor, caridade, perdão para os espíritos e vamos estar entre nós com outra psicosfera de ódio, de inimizade e de intolerância. E vamos trabalhar também em relação à mistificação, que a gente tem que ter muito cuidado. Começar a analisar aquelas comunicações que, de fato, elas realmente aquilo que está acontecendo é o que eu percebo, ou é criação, ver se o médium está realmente dando vazão a seu animismo, que a gente pode entrar em maiores detalhes no próximo encontro. Nós vamos fechar hoje falando mais sobre o equilíbrio, a vigilância e deixar essa parte de mistificação para o nosso próximo encontro. Para não fazer nada correndo, o material do módulo já está se findando e aí a gente vai tentando arrumar de uma forma que chegue acessível o assunto para todos. Gratidão mais uma vez pela atenção de todos. Esperamos que continuem perseverando nos estudos para no futuro próximo nos reencontrarmos para um aulão presencial e fazer uma revisão geral. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, que a misericórdia de Deus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Muita paz para todos. Salve, salve!